Olá pessoal, quero fazer esse vídeo hoje em resposta a algumas perguntas que me fizeram, até mesmo pela página, né, e também pelo grupo Consciência Desperta, sobre questão espiritual, porque há algumas dúvidas aqui que foram até respondidas num vídeo que eu fiz anteriormente chamado Projeto do Corpo Físico. Podem procurar no YouTube que esse vídeo está lá, Projeto do Corpo Físico. Mas eu vou responder alguns questionamentos aqui referentes a justamente isso, né? Como se dá esse processo da reencarnação, da formação do feto, que é a pergunta aqui. Então a primeira diz assim: quem dá formação ao feto? Quem faz o feto se desenvolver? É Deus? É a natureza? Ou é a própria alma do feto que desenvolve o bebê? Como se dá esse processo? Quando a alma espiritual entra no feto? E o que eu acho, né, sobre o aborto? Olha, pessoal, todas essas perguntas aqui, elas remetem a um só questionamento, né? A um só processo, o processo da reencarnação. E como eu falei há pouco, eu tenho esse vídeo, Projeto do Corpo Físico, porque muito se fala em projetos reencarnatórios, kármicos, né? Mas pouco se fala em projetos do corpo físico. E nesse vídeo eu explico, né, na luz da espiritualidade, o que os mentores têm a nos dizer sobre isso. Nesse caso aqui, quem dá formação ao feto? Quem dá formação ao feto, na verdade, é o próprio espírito que, após uma reunião com os engenheiros celestiais, né, siderais, e com os mentores do karma e com o seu próprio mentor, decide qual será, né, a sua missão, como será a sua missão no futuro corpo. Porque ele escolhe, dependendo da do seu conhecimento espiritual, né, da sua desenvoltura já consciencial, ele pode decidir qual karma que ele pode recuperar, né, resgatar. Que normalmente quem está aqui na Terra tem vários karmas para resgatar, né, pessoal? Porque a gente faz uma coisa, acha que não fez nada, mas aquilo ali fica gravado no nosso perispírito, o que faz com que fique sendo um dos processos da nossa futura reencarnação. Então, a outra pergunta, quem faz o feto se desenvolver? É Deus? É a natureza? Olha, quem faz o feto se desenvolver é o próprio trabalho que é previamente agendado para aquele espírito, né? Dependendo do que ele escolher, ou que os mentores escolherem, quando a reencarnação é compulsória, que espíritos estão ainda aniquilados, né, da sua mente, né, do seu conhecimento espiritual, eles não têm condições de escolher como será, aí os mentores escolhem por ele, né, que são as chamadas reencarnações compulsórias. Mas, normalmente, há, né, uma reunião entre esses engenheiros que vão produzir o corpo, né, os mentores do karma, né, os senhores do karma, e os mentores da pessoa, né, do espírito reencarnante, como eu explico no vídeo. Aí, aquele processo todo, quando eles moldam, né, aquela futura reencarnação, que fica impresso, vamos dizer assim, numa matriz, como será o corpo físico, aí tem vezes, por vezes, ele até acha que tem pouca coisa ali para ele cumprir. E ele quer cumprir mais, ele pede mais processos para a sua futura vida aqui na Terra, para que ele cumpra logo aquilo ali que ele acha que ele não foi tão bonzinho daquela forma, como eu estou falando no vídeo, certo, pessoal? Então, o que é Deus, é a natureza? Não, é o próprio espírito que faz com que o feto vá se desenvolvendo. Mas há casos também que ele escolhe, né, certas missões e na hora ele anda para trás, né, ele dá para trás, ele decide não querer mais aquilo, né? E ele se arrepende do que escolheu
E às vezes tem os abortos naturais, que são provenientes também, uma das causas dos abortos naturais, são justamente provenientes disso aí, que ele escolhe às vezes naturezas, né, de resgates muito pesados, que ele acaba por ele se arrepender e ele mesmo sair fora daquela incidência que ele está dando ali àquele feto, porque na verdade o feto ainda não está ali no feto, né? O feto ele só está com um cordão fluídico que o liga àquele corpinho em produção, vamos dizer assim. E ele pode a qualquer momento, como tem livre-arbítrio, ele largar aquilo ali tudo e a mãe, nesse caso, aborta, certo? Essa é uma das razões também de aborto, tá? Porque o feto, o espírito ligado àquele corpo, ele se arrepende daquilo tudo que ele pediu e ele sai, certo? Então é ele próprio que desenvolve o bebê, né? Porque ele tem livre-arbítrio a partir daquele momento de escolher se fica, se vai em frente ou se ele resolve não mais seguir com aquela reencarnação que ele estava programando. Aí ele vai voltar para aquela fila imensa, tá? Aguardar uma nova oportunidade, porque ele desistiu na hora, para que outros venham, né? Porque a fila é imensa, né? A espiritualidade diz que é 3 vezes mais os que estão reencarnados neste momento. Então acontece isso. E a outra pergunta, como se dá esse processo, é daquela forma que eu expliquei no vídeo, tá? O vídeo se chama Produção do Corpo Físico, né? Programa do Corpo Físico. Vocês podem procurar no YouTube que tá lá tudinho, Projeto Corpo Físico. E quando a alma espiritual entra no feto? Ela entra no feto no momento que ele nasce. Ali ele entra no feto, certo? Só que a reencarnação, ela prossegue por outros anos, né? A reencarnação completa, ela se dá aos 7 anos de idade. Quando chega aos 7 anos, os mentores se afastam um pouquinho para que o espírito ali se desenvolva um pouco mais sozinho, né? Até os 7 anos, os mentores daquela pessoa vão, vamos dizer assim, vai segurando, né? Vai segurando pela mão, né? Até chegar nos 7 anos. Quando chega nos 7 anos, eles soltam mais um pouco e vão olhando, né? Aos pouquinhos, vão olhando mais de lado, né? Porque a reencarnação, nesse caso, está completa, né? E outra pergunta, né? O que a senhora acha do aborto? Eu acho o aborto abominável, porque aborto também eu tenho outros, né? Outro vídeo falando sobre aborto, que a mulher nunca deve fazer isso, né? Na visão espiritual e na minha visão também, né? De encarnada, porque a partir do momento que há todo um programa intenso, né, do lado espiritual para planejar a vinda daquele espírito, né, e a mãe faz um aborto programado porque o marido foi embora, porque ela não pode sustentar o filho, porque já tem filhos demais, porque vai perder o emprego, por questões materiais, ela está arrecadando para si própria, né, pesados karmas futuros. Aí depois não vai dizer que está sofrendo e não sabe por quê, né? Porque na verdade é isso que está acontecendo. Ninguém pode tirar a vida porque a pessoa que não tem a visão espiritual não entende que quando o espírito, a pessoa já está grávida, a mulher já está grávida, ali já tem, né, um espírito, não naquele corpinho que está sendo produzido, mas no plano espiritual já ligado àquele corpo. Então, gente, como aquele espírito já está ali ligado, ele fica com toda, né, vontade de vir logo pagar aqueles resgates, e aquela mãe corta, né, aqueles laços, né, tem o direito, tem o livre-arbítrio, né, a espiritualidade já sabendo disso, já também ampara aquele espírito, que muitas vezes aquele espírito passa a ser um grande obsessor daquela mãe, daquela ex-futura mãe, né, como eu explico nos vídeos. Ele passa a ser um obsessor porque ele queria vir e ela tirou-lhe, né, a oportunidade de resgatar aqueles débitos aqui na Terra. E ele, muitas vezes, ele passa a ser um obsessor dela, né? Às vezes ela até desencarna por motivos daquele aborto. Como eu tive uma amiga, quando eu tinha 17 anos, ela tinha 21 anos. E ela já tinha 2 meninas lindas. E ela sempre me contava, né, que ela ficou grávida pela 3ª vez, e para não perder o emprego que ela tinha arrumado,
ela decidiu tirar o terceiro filho que ela estava esperando. Né? A conclusão foi que ela, em menos de 7 dias, né, ela teve uma septicemia, morreu, desencarnou, né, totalmente, de repente, devido ao aborto que fez 7 dias antes, e deixou as meninas com o pai. Não muito distante, né, eram todos jovens, o pai arrumou outra, né, e as meninas foram morar com a avó. Entende, pessoal? Então, vocês vejam que eu vivi esse caso dessa minha amiga, né? Eu vivi esse caso dela, Heloísa, o nome dela. E ela foi para o plano espiritual devido ao aborto que fez. Poderia estar vivendo com outro filhinho, né? E depois iria trabalhar, porque o marido ganhava bem, ela não tinha nem necessidade disso, certo, pessoal? Então, acontecem essas coisas, né? Esses abortos assim são não são bem quistos por quem é espiritual, né? A pessoa totalmente espiritual, porque sabe as consequências são graves, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, porque até o pai que manda a mulher fazer o aborto, ele também fica com sérios karmas se for ele o mandante, compreende, pessoal? Então é isso que eu tinha a dizer a vocês sobre essa questão. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer por e-mail, tá? Ou entrar nas páginas minhas, do Grupo Consciência Desperta, ou da página holística, ou mesmo no Facebook normal, que eu responderei. Assim que tiver um tempinho, eu respondo, certo, pessoal? Então, nesse vídeo, que é o Projeto Corpo Físico, há toda essas respostas, né, dessas perguntas que me fizeram, né? Quem faz o feto desenvolver, se é Deus, se é a natureza, tudo ali eu já acabei de explicar, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima.